E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! E eu sei o que te trouxe até aqui. O seu coração está corrompido pela angústia de querer saber como continua essa treta. Para você que estava lá presente na nossa última aula, você se lembra das críticas, né, cara, que a igreja fazia para a burguesia criticava a igreja fazia os negócios meio assim, a burguesia fazia os negócios meio assado e a treta acontecia, né? E aí você saiu daquela aula pensando assim, nossa, professor, então foi isso que fez a Reforma Protestante? E eu te disse, não, foi somente isso, tá? E tem mais tretas e eu sei que essa vontade de querer saber das tretas te trouxe até aqui. Então vamos tomar o chimarrão histórico, porque é isso que alimenta a nossa alma histórica, e vamos entender melhor essa treta da Reforma Protestante, ok? E se você se lembrar daquela aula também, você se lembra de alguns países ali que eu mencionei, né, onde a Reforma Protestante vai ser mais forte. Você se lembra? Comenta aí, ó, põe nos comentários quais países eram aqueles lá, hein? Que vai ser legal. Então o nosso olhar hoje, turma, vai se focar no Alemanha, tá? Só que é o seguinte, eu coloquei aqui a Alemanha mais para uma convenção para a gente entender, para você entender do que eu estou falando, tá? Porque a Alemanha não existia mesmo, tá? O que existia naquele lugar era um outro território que eu já vou mencionar, certo? Então é aqui que a gente começa a nossa aventura sobre a Reforma Protestante, que matou gente pra caramba, que trouxe muita guerra ao mundão velho. Primeira coisa, meu queridinho, tá? O que nós chamamos hoje de Alemanha, na época tinha um singelo nome, um poético nome de Sacro Império Romano Germano. Nossa, professor, de onde que veio isso? Mano, você tem que buscar lá no final da Idade Média, lá nos períodos mais distantes. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês não, tá? O fato é que essa região tinha esse nome porque era um lugar assim onde a Igreja Católica tinha muita influência. Por isso que tem esse apelidinho aqui de sacro, porque sacro vem de sagrado, romano, ou seja, olha que relação direta que tinha com Roma, cara. Tá? E germano por conta da região ali, dos povos germanos que habitavam aquela região e tudo mais, né? E formavam um império. Por quê? Porque não era um lugar unificado. Ou seja, você não tinha um rei que, nossa, não sei o que, tal, dominava tudo. Você tinha, né, a figura de um rei, mas você tinha os principados, tinha uma certa autonomia. Era bem aquele lance do feudalismo mesmo que a gente estudou lá atrás em outras aulas. E que se você não lembrar, você pode acessar a outra aula que eu tenho aí sobre Idade Média, sobre feudalismo. Vou fazer a propaganda aqui para você. Tá? Então a treta da Reforma Protestante vai começar nessa região aqui do Sacro Império Romano Germano, tá? Para você entender como é que era mais ou menos assim. Você tinha os principados, cada um ali tinha o seu governante, o seu príncipe, o seu nobre, né, o seu governante, e haviam laços entre eles. Lembra que a gente estudou lá o laço de sucerania e vassalagem? Esse nobre aqui, ó, deixa eu pegar o mouse, isso, esse nobre aqui, ele podia ser sucerano desse cara e podia ser vassalo do outro. Meu Deus, professor, eu não lembro disso. O sucerano, turma, é o cara que concedia a terra e o vassalo era o que recebia. E essa sucerania e vassalagem era uma relação de obrigação mútua, lembra? O vassalo ele tinha que obedecer o sucerano dele, ia para a guerra junto com ele, o sucerano tinha que proteger o seu vassalo. Eram uns lances assim que eu explico melhor lá na outra aula, tá? Só para você entender que o que comandava aqui eram essas relações, né? De sucerania e vassalagem, de juramento que um tinha com o outro. Então você não tinha necessariamente algo que nem já ocorria em Portugal, por exemplo. Você tinha um rei, o cara tinha todo o poder absolutista na mão dele, um grande exército nacional que, mano, mandava e desmandava em todo o território.
Isso não existia nessa região aqui. Tá? De novo, você tinha um imperador? Você tinha um imperador declarado, o imperador da região do Sacro Império Romano-Germano, mas ele não tinha esse poder absoluto em todo o território de chegar e pá. Era um poder mais negociado, que também tinha a ver com esse lance de sucerania e vassalagem. Beleza? Mas eu não vou entrar muito aqui, senão já falei demais já. Tá? Alguns territórios eram de possessões católicas. Então eu estou querendo te dizer que haviam territórios que eram diretamente administrados pela Igreja Católica. Então, tinham terras com gado, terras onde se produziam alimentos, que eram terras que pertenciam à igreja. Ah, mas como é que a igreja tinha essas terras, professor? Ela comprou? Mano, para a gente começar a falar da história, dessas possessões da igreja nessa região, cara, a gente tem que voltar lá em Carlos Magno, lá, mano, o povo franco, né, quando, mano, tá lá atrás, tá, comecei final do Império Romano, início da Idade Média, tem uma aula minha também que fala sobre isso daí, nossa, quanta aula, hein, mano, eu falo de tudo nesse negócio, tô zoando, mas não é, são conteúdos que a gente já passou, que a gente já viu, que ajudam a gente a entender, tá, e a grande sacada é o seguinte, que quando, né, tem essa aliança da Igreja Católica com o povo franco, né, cara, tem um combinado ali do Carlos Magno, né, desses caras da dinastia carolíngia, depois das outras dinastias, que era que concedia terras à Igreja Católica, a Igreja Católica ia prosperando, e foi assim que a Igreja Católica cresceu muito lá do comecinho da Idade Média até chegar nesse período aqui do século XV, tá bom? Então, fica isso na sua cabeça, tá? Você tem o Sacro Império Romano-Germano, alguns lugares dominados pelos príncipes, né, pelos nobres, e alguns lugares diretamente pela igreja, tá? Então, você tem o Papa, né, a maior autoridade da Igreja Católica, como um cara muito influente nessa região. E a influência dele vinha por dois motivos básicos. Primeiro, esses territórios eram diretamente dominados pela igreja, né, ele tinha a mão dele ali, a presença dele muito forte ali. E nesses outros territórios aqui, eles eram católicos. Então você tinha igrejas, você tinha abadias, você tinha mosteiros. Então, de certa modo, a igreja católica também estava ali. E lembra, vamos lembrar de novo sobre a Idade Média. Não foi à toa que eu fiz aquela linha do tempo na primeira aula com vocês, tá? Eu comecei lá no século V, por que eu tive que voltar tudo aquilo lá? Para mostrar para vocês a relação estreita que tinha lá na Idade Média entre a nobreza e o clero, né? A nobreza, era uma classe social mais abastada, mais privilegiada. Por quê? Porque a Igreja Católica apoiava esse privilégio da nobreza. Né? A Igreja Católica dizia que se tratava de um plano divino, ou seja, Deus queria aquela organização para aquela sociedade. Então você tinha os que rezavam, os que lutavam, que era a nobreza, e os que trabalhavam, que eram, né, os camponeses ali, os servos. Então você tinha uma relação estreita ali, né, um que precisava do outro. Então nesses territórios aqui onde você está vendo os príncipes, também havia presença forte, marcante da Igreja Católica. O povo ali, eles eram católicos, eram cristãos. Então essa era a situação. Se a gente pudesse voltar no tempo e conhecer essa região, era um lugar assim que a gente ia conhecer. Só que ninguém falando em português. Nossa, que droga. Gente, desculpa, é a quarentena, tá? A quarentena tá consumindo a pouco de razão que eu tenho. Tá bom, professor, qual que é o problema? Aí, ó. Dinheiro, mano. Din-din, grana. O mesmo problema que eu e você, míseros mortais, nós temos. Dinheiro, tá? Então, o que que acontecia? Todos esses territórios aqui pagavam impostos. Território que já era católico, né, toda a riqueza já ia para o Papa. Mas esses territórios aqui onde tinha, né, as igrejas, eles pagavam impostos. Né? Então a igreja arrecadava dízimo, arrecadava as ofertas, a venda das relíquias sagradas, a venda de terreno no céu. Todo aquele comércio que tinha ali em torno da fé gerava uma grana, e essa grana ia para onde? Aonde você acha que ia? Ela saía daqui e dava uma volta lá por trás do slide e aparecia aqui, ó, na cabeça do Papa. Saca? Então ia para Roma. Aí você fala, pô, professor, isso deixava os caras brabo? Pra caramba, mano, pra caramba. Sei lá, imagina qualquer um desses nobres. Imagina esse cara aqui no alto, aqui, ó. O cara desenvolve a lavoura dele, criação de gado, o cara prospera o território dele, gera uma baita de uma riqueza. Em vez dessa riqueza ser aplicada ali
no território dele, para poder prosperar mais ainda o território dele, montar um exército, alguma coisa do tipo, uma parte dessa grana ia embora. Colocava a carroça aí, qual é o destino? O Papa. Saca? Assim, todo mês, todo ano, cara, era uma grana que saía. Então, assim, algumas dessas cidades aqui, assim, tinham feiras, cara, que rolava, que gerava muita grana, dava muito dinheiro. E aí os caras simplesmente mandavam essa grana. E, claro, você não precisa, né, ser muito esperto para você entender que isso deixava todo mundo feliz. Só que não, os caras queriam, né, morrer por causa disso. Cara, a grana tá indo embora, não consigo desenvolver meu território, porque tem um cara sentado no trono lá no Vaticano cobrando, né? E isso cria um ambiente muito propício para esses caras começarem a criticar a igreja, começarem a olhar os defeitos da igreja, começarem a olhar os problemas que a igreja católica tinha e começar a surgir no coraçãozinho deles, peludo, né, porque os caras eram bravos pra caramba, um desejo de romper. Ah, professor, mas então eles eram cavaleiros, eles tinham poder do exército, os caras eram poderosíssimos, os caras eram só pegar e pá, romper com a igreja católica. Não era simples assim. Lembra que a igreja católica ela sustentava toda a ordem social, né? Ela, por meio da fé, ela convencia os servos de que aquela ordem era uma ordem estabelecida por Deus. Então, se você tem qualquer pessoa nessa sociedade criticando a igreja, criticando a ideia de fé, essa pessoa automaticamente ela é excluída da sociedade. É uma pessoa que não faz parte daquilo ali. Tipo, opa, você está criticando a igreja, você está criticando Deus. Oxi, você é do capiroto, mano. Não vou seguir você não. Vou ficar aqui com a opinião da igreja, porque é a única opinião que vale, é a única opinião que está certa, que vai me levar para o paraíso no dia da minha morte. Entende? Então não era simples assim para o nobre ir lá e romper com a igreja. Deixar de pagar os dízimos. Né? Porque também, se ele não pagasse também os impostos para a igreja, os servos também não precisavam pagar o imposto para ele. Entende? Então os caras não gostavam, os caras criticavam pra caramba, por eles tinham o desejo dentro deles de romper com Roma, mas ao mesmo tempo eles estavam presos, porque eles também precisavam desse pensamento religioso, convencendo os servos a trabalhar para eles todos os dias e a pagar. Então, mano, entende? Era uma camisa de força, era um negócio assim que girou no negócio assim. E é justamente esse pensamento, esse sentimento, essa dificuldade que vai deixar os caras num ponto de bala para apoiar o quê? O pensamento protestante. A gente vai ver nessa aula aqui que a ideia protestante, a ideia de uma nova fé cristã, vai cair que nem uma luva para esses caras, mano. Vai ser a cereja do bolo. Mas a gente vai entender o porquê, tá bom? Se você entendeu até aqui, já está de bom tamanho. Se não entendeu, volta ao vídeo. Continuando, tá? Vamos lá. Este cara que aparece aí no seu monitor em toda a sua glória é o Martinho Lutero. E é esse cara que vai começar com essa tal de reforma protestante. Ah, professor, esse cara estava um dia lá na casa dele sem ter o que fazer, aí ele bateu a cabeça e falou: ah, já sei, vou criar uma nova igreja e vou criar agora. Não, mano, não foi nada disso, né? A gente gosta de pensar assim porque isso ia ser mais legal, né? Mas não foi assim, tá? Quem era Martinho Lutero? Só para você entender. Ele não era qualquer um, ele não era um Zé Mané, ele era não, ele era um monge agostiniano, ele era doutor, ele era formado, cara. Só para você entender o peso disso, o peso disso. Naquela sociedade, naquela época, pouquíssimas pessoas estudavam. Pouquíssimas pessoas sabiam ler, sabiam escrever. E dessas pouquíssimas pessoas que eram letradas, menos ainda iam para uma universidade. E das que iam para a universidade, menos ainda se tornava doutor. Então, mano, o Lutero, ele era tipo um Jedi naquela época, mano. Ele era o Lucas Skywalker, mano. Na moral, ele era quase um Super Saiyajin nível 3, mano. O negócio era treta com o cara, mano. Sabe? Ele ficava com o cabelo loirão lá e já era loirão, era alemão, né? Então, tipo, né, já crescia o cabelo e partiu pro arrebento em cima do Vegeta, né? Era um negócio assim. Então, ele era um cara instruído e ele tava dentro da igreja católica. Ele não era um cara que tava de fora, criticando e vendo. Não, ele tava ali, ó,
no olho do furacão. E foi a partir dali, desse ponto privilegiado dele e de todo o conhecimento dele, que ele vai começar a fazer algumas críticas. E todas essas críticas ele vai organizar em 95 pontos, ou seja, 95 teses, 95 coisas que ele não concordava com a Igreja Católica. Ah, professor, então ele pegou essas 95 coisas, divulgou para o mundo inteiro e criou uma nova igreja? Não, 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 não. Presta atenção. O Lutero, nesse momento aqui da fase dele, ele não é um cara pelo mundo criando uma nova igreja, nutrido da força, não. Ele era um cara reformista. Qual que era a ideia do Lutero? Lutero, ele sabia que a igreja era uma instituição importante, tinha a sua função, era bacaninha, ele era católico, ele era do quadro da igreja. Então ele só queria reformar. Exatamente. O que é uma reforma? Uma reforma não é você destruir e fazer tudo de novo. Né? Você está reconstruindo. Uma reforma é só você dar uma consertada naquele negócio ali. Está meio quebrado, vou lá e arrumo aqui, entendeu? Está meio torto, vou lá e endireito. É o que ele estava tentando fazer. Ele viu algumas coisas que estavam quebradas, algumas coisas que estavam meio tortas lá na igreja e foi tentar reformar. E para ele reformar, ele expôs, ele mostrou, e assim, né, essas 95 teses não é só uma crítica assim, a igreja está vendendo terreno no céu. Não era só isso. Ele criticava e ele justificava. Por quê? Isso está errado, por causa disso, daquilo. Era uma crítica bem feita, era um negócio assim, bem elaborado. Ah, professor, mas então a Igreja Católica adorou, né? Nossa, cara, imagina, olha a cara desse cidadão aqui, ó. Sabe quem que é esse cara aqui? Eu tô brabo, mano! Sabe quem que é esse cara aqui? É o Leão X. É, o Leão, o nome do Papa Leão X. E, ou seja, a treta do Martinho Lutero caiu no colo dele, mano. Ele tava lá um dia lá no Vaticano, lá, sei lá, pescando, dando um rolezinho. Contaram pra ele que um tal de Lutero lá da região do Sacro Império Romano escreveu 95 coisas erradas que a igreja pratica. Aí ele falou, mon Dieu. Não falou mon Dieu porque ele era italiano, né? Mon Dieu ele é francês, né? Ele falou, mas como? Né? Foi assim que ele falou. E aí surge uma queda de braço ali entre o Lutero e o Papa Leão X. E olha a dimensão da treta, mano. A treta é o seguinte. Quando chega pro Leão X, chegou a treta crítica. Ele leu. Ele coçou a cabeça e falou, mano, o Lutero não tá errado. Filho da mãe, não tá errado, mano. Realmente tinham coisas ali, tipo vender terreno no céu, vender ossos sagrados, vender perdão dos pecados. Pô, né, ele era um papa, mano. Ele era um cara inteligente, ele sabia que essas coisas erradas estavam acontecendo. Só que, se ele aceitasse essas 95 teses e falasse, pô, Lutero, obrigado, cara. Mano, parceria, mano. Você é o cara, velho. Obrigado, Lutero. Desse um abraço no Lutero e aceitasse as 95 teses, ele ia fazer duas cagadas gigantescas. Primeiro, ele como Papa ia estar assumindo que a igreja não é perfeita. Se ela não é perfeita, portanto, ela não pode conduzir à perfeição que é Deus. Então todo mundo ia falar, todo esse tempo a igreja nos enganou, era fake news. Que coisa. Então, se ele aceitasse, essa era a primeira encrenca que ele ia ter. E a segunda encrenca é que ele, enquanto Papa, ele ia perder o status de sabedoria suprema. Porque o Papa ele é isso, ele é um cara que ele representa a sabedoria suprema dentro da Igreja Católica e é o cara mais próximo lá do primeiro andar, que é Deus. Saca? Então, se ele aceita as 95 teses do Lutero, é como se ele falasse para todo mundo, galera, eu sou meio lesado, tá? Eu não consigo perceber as coisas e o Lutero teve que me informar. Entende? Então, independente dele concordar ou não, ele teve que recusar o negócio e falou, mano, tá errado, não posso aceitar as 95 teses, e acabou. E eu tô falando isso porque você do outro lado deve estar imaginando assim, nossa, professor, mas a igreja fazia tanta coisa errada mesmo, por que ele não aceitou e não corrigiu em vez de tretar com o cara? Por causa disso, não era fácil aceitar o negócio e já era, entendeu? Do outro lado do ringue estava o Lutero, com as 95 teses dele. E o que o Lutero fez? O Lutero não escreveu as 95 teses numa cartinha e mandou pro Papa. Não, assim não ia ter graça, senão a gente não estava nem estudando esse negócio. O que o Lutero fez? Eu vou contar depois que eu colocar água aqui no chimarrão.
tá? Vai aí comentando. Comenta aí, o que você tá achando da aula? Tá legal? Curte aí. Deixa um like pra galera. Ih, mano, tá saindo um pouco a água. Vai demorar pra eu te contar o final da novela. Clica no sininho, tá? Pra quando sair mais aulas você saber do que se trata. Beleza? E eu recomendo piamente que você tome chimarrão, porque chimarrão é dos deuses. Igual café. E café também é do... Olha, molhou aqui. Não faça essa molhadeira em casa. Tá? Vamos lá. Então, assim, molhou. O que o Lutero fez? O Lutero, ele escreveu as 95 teses dele, colocou num cartaz e pá! Colocou na porta da igreja que ele comandava lá no Sacro Império. Então, mano, foi um auê, mano. Foi um babado. Não é igual hoje em dia que você vai fazer um post no Facebook e ninguém lê, mano. Não é assim. O cara colocou na porta da igreja. Todo mundo que foi na missa leu. 95 pontos. E foi um negócio bombástico, porque não era alguém de fora. Era alguém da igreja dizendo que a igreja fazia coisa errada. Foi a maior fofoca. Mano, isso daí virou tema do Twitter pelo resto do ano. Brincadeira, nem tinha Twitter naquela época. Tá? Mas foi um negócio bombástico. Então o Lutero também ficou numa camisa de força porque ele não podia simplesmente voltar pra galera e falar: ô galera, então, mano, ó, errei, era fake news, trolei, pegadinha do malandro, ele não podia fazer isso. Ele também tinha uma posição a zelar. Então de um lado do ringue você tinha o Leão 10, que estava numa situação bem difícil para ele, e do outro lado o Lutero. Os dois estavam ali, ó, pau a pau. Um dos dois ia ter que ceder. E ninguém cedeu. Até que entra na jogada uma galera. Quem que entra nessa jogada aí? Quem entra na jogada são os nobres alemães. Lembra aquela galera lá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Lembra essa galera que não concordava com o controle que a igreja tinha naquela região? Pois é, essa galera olhou para o Lutero e falou: opa, esse cara pode ser o passaporte para a gente se livrar da influência da igreja católica e ainda assim continuar sendo cristão. Como? A gente pode convencer esse cara aí a criar uma nova igreja. Professor, então não estava na cabeça do Lutero criar uma nova igreja? Não, o Lutero queria reformar. Tanto é que o Papa chega num ponto muito assim extremo com ele, né? Que é o quê? Que é o perigo, que é a excomunhão. E o que é a excomunhão? A excomunhão, excomungar alguém da igreja, funciona assim: você expulsa a pessoa da igreja. Mas não é que nem é igual quando você é expulso do grupo do WhatsApp, entendeu? Que você sai do grupo aí e a vida não muda, né? A igreja naquela época ela representava o passaporte para você ir ou ir para o céu ou para você ir para o inferno, meu irmão. Então se você não estivesse na igreja, não cumprisse com os rituais e não obtivesse o perdão de uma autoridade católica, meu amigo, nada do que você fez contava. Você ia para o inferno. Quer dizer, as obras tinham, né, um certo valor para a igreja, mas a igreja ela que era o caminho para você. Quando um papa falava assim para você, ou uma autoridade religiosa falasse o seguinte: ó, você está sendo tirado, você está sendo expulso do caminho. Acabou, meu irmão. Você vai para onde agora? Você está fora do caminho. A igreja te tirou do caminho até a salvação. Era isso que representava a excomunhão para aquela época. Então o Papa ameaçou, falou: Lutero, eu vou te excomungar se você não negar as suas teses. O Lutero estava naquela camisa de força que eu falei para vocês e falou: não vou negar, velho. Não vou negar. Eu vou cantar aqui agora. Eu não vou negar as minhas teses. Então, mano, os caras foram pro arrebento. E o arrebento, o Papa chega ao ponto de realmente querer matar o Lutero. Nossa, professor, meu Deus do céu, a igreja católica querendo matar alguém? Meu querido, sabe o Galileu? E tem um cara que também provou que o pensamento católico estava errado? Então, ele foi perseguido pela igreja católica, ele só não foi parar na fogueira. Mas outros caras antes do Galileu foram parar na fogueira, mano. Né? Pesquisa aí sobre, né, alguns caras lá do Renascimento lá que comprovaram que a igreja católica estava errada. Né? Sobre alguns pensamentos aí científicos, sobre, né, os planetas. Vê qual foi o destino desses caras. Viraram churrasco, filho. Ficaram lá no espeto, lá, ó, girando, sem falar da tortura. Então pesquisa a história do Galileu que você vai ver como que a igreja católica lidava com os problemas. E o Lutero era um problema. E ele precisava ser
calado, porque a Igreja Católica não podia perder o status de senhora, né, do poder, da sabedoria e tudo mais. Porém, no caso do Lutero não foi tão fácil, mano. Por quê? Porque os nobres lá do Sacro Império Romano viram no Lutero a possibilidade de romper com Roma. E aí os caras fecham o cerco no Lutero, chega pro Papa e fala: bicho, é o seguinte, o Lutero é nosso parça. Mexeu com ele, mexeu com nós. Você quer pegar o cara? Você pega. Mas aí a gente vai brigar. Feio. Nossa, professor, teve guerra? Teve, mano. Tem um filme do Lutero que mostra essas guerras religiosas aí, de católicos e protestantes e tal. É uma coisa bem forte, assim. É um filme bem bacana para você entender esse contexto aí. Mas, professor, e a cabeça da galera que estava no meio de tudo isso? Para quem estava morando no Sacro Império Romano Germano, que ficou sabendo das ideias do Lutero, eles entenderam uma coisa muito clara. A Igreja Católica estava errada. E o Lutero é o cara enviado por Deus, iluminado por Deus, para poder salvar a gente. Então, na cabeça das pessoas ali no Sacro Império Romano, Romano-Germano, a ideia de Lutero vai ganhando força. Porque o Lutero ele vai mostrando para as pessoas coisas que a igreja fazia errada. Né? Cara, a quebra do celibato. Mano, alguns padres tinham filhos, tinham relações. Precisa alguém lá mostrar que isso está errado? Não. O Lutero foi só o cara que deu o start. Então ele não teve muita dificuldade de convencer a galera ali. Né? Então, para quem estava no Sacro Império Romano Germano, quem estava errado era esse cara aqui, ó, que não queria corrigir a igreja. Para quem estava lá em Roma, sentado no trono, né, quem era errado era esse cara que era o anticristo. Olha o cara que surgiu aí no anticristo para acabar com o mundão. Entende? São discursos que vão polarizando a opinião das pessoas, que vai acabar levando às guerras religiosas que ocorreram nessa época. Tá? E aí... Ah, professor, então o Lutero falou e todo mundo acreditou, né? Calma. Não foi só isso. Lembra? O Lutero ele era um cara estudado, mano. Ele não era bobo que nem nós, que nem eu e você, que a gente quer ver o vídeo rapidinho para poder fazer outras coisas. Não, o Lutero era um cara que, mano, sabia o que estava fazendo. Então o que o Lutero vai fazer? Ele sabia que um dos grandes problemas era a falta de conhecimento que as pessoas tinham sobre a Bíblia, sobre o conhecimento religioso. Lembra que eu falei na primeira aula que a Igreja Católica ela conseguia fazer esse monte de coisa errada sem ser condenada? Por quê? Porque as pessoas não sabiam do que estava nas Escrituras. Porque a Bíblia era em latim, a missa era em latim. E as pessoas não sabiam nem ler nem escrever na própria língua nativa delas. Né? Era uma coisa complicada. O que o Lutero vai fazer? O Lutero ele vai se resguardar na terra de um nobre muito poderoso lá do Sacro Império. E ele vai traduzir a Bíblia, mano. Do que? Do latim pro alemão. Ou seja, não adiantou nada, não dá pra entender nada também, né? Porque alemão é uma língua difícil pra caramba, né? Não tem nenhuma vogal, né? Que negócio tem consoante. Brincadeira, tá? Cara, ele vai traduzir a Bíblia toda para o alemão. E isso vai fazer toda a diferença. Porque as pessoas que conheciam ali, que dominavam a língua alemã, conseguiam ler, né? E conseguiam interpretar. E o Lutero ele vai jogar isso para a galera. Ele vai falar, mano, você que é cristão, você que é religioso, você não tem que depender da interpretação de alguém. Você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que saber. Porra, e a galera foi ler. Né? De certo modo, isso promoveu a alfabetização em grande escala naquela região, porque as pessoas começaram a se interessar pela leitura também para poder se aprimorar da fé delas. Ou seja, exercer o papel de cristão também era ser alfabetizado. É uma coisa bem interessante que começou também a partir dessa época aí. Nessa época, também eu não coloquei no slide, mas a prensa de Gutenberg já era um negócio assim que já estava bombando também nessa época. Para quem não sabe o que é a prensa de Gutenberg, foi uma das primeiras tecnologias dessa época que ajudou a produzir livros em larga escala. Porque até então, como é que era? Você queria um livro? Tá, então o cara tinha que escrever livro por livro e vender aquilo, né? As bíblias eram manuais, era isso que os monges ficavam fazendo no mosteiro, copiando a Bíblia. Terminava de copiar uma, vendia. Terminava de copiar outra, vendia. Então você já imagina o tempo que demorava, né? O Gutenberg não, ele fez a prensa. Então você prensa uma página, outra página, outra página, outra página, vai prensando e você faz o livro num intervalo de tempo muito menor. E o Lutero se apropriou dessa invenção do Gutenberg, justamente para tornar a Bíblia também uma coisa mais comum para as pessoas. Então deixou de ser aquele negócio tipo, oh, só o padre tem.
Não, as pessoas tinham a Bíblia delas, traduzidas para o alemão, e elas liam e podiam elas mesmas perceber coisas que estavam ocorrendo que eram erradas. Entende? É daí que vem o nome protestante, porque vem de protestar, ou seja, de se colocar contra, de criticar algo que eles não estavam concordando naquele contexto, que era a postura da Igreja Católica. E quando chega nesse nível, mano, tem que fazer, velho. Tem que fazer. Já não tinha mais como a Igreja Católica aceitar as reformas dele. Não tinha como ele voltar para a Igreja Católica. Os nobres alemães já tinham se envolvido na treta. O que tinha de território católico ali no Sacro Império Romano já tinha sido tomado pelos nobres, porque os caras caíram de porrada em cima e tomaram todas as riquezas. Não são trouxa, né? Pegaram todas as riquezas para eles. Então fica aquela situação, mano. Tipo, a Igreja Católica tá lá, nós estamos aqui, nós vamos ser o quê, Lutero? Nós vamos ser uma nova igreja. Nós vamos fundar uma igreja protestante para mostrar que a nossa igreja é diferente daquela. Nós somos cristãos. Nós somos diferentes dos católicos, porque nós temos um outro ensinamento, um outro segmento. E ainda hoje em dia, quando você compara, né, os ensinamentos de uma igreja protestante com uma igreja católica, tem diferença. Tem igreja protestante hoje em dia, professor? Tem, filho. Todas essas igrejas que nós chamamos de evangélicas são igrejas protestantes, porque, né, tem uma raiz aqui com o luteranismo. Tanto é que já começa pela Bíblia, né, uma Bíblia protestante ou evangélica, ela é diferente de uma Bíblia católica. Tem diferença de livros. Mas eu não vou te contar aqui não, vai conversar com o seu pastor, vai conversar com o seu padre lá, e ele te explica essa diferença aí, que a ideia aqui não é essa, tá? A ideia aqui é história, mano. Pá, treta. Então é o seguinte, ele vai fundar uma nova religião protestante e cristã. E aí os nobres vão adorar isso, cara. Porque para os nobres vai ficar aquela coisa assim, mano, conseguimos romper com Roma, sem deixar de ser cristão, e continuamos mantendo o nosso poder sobre as pessoas, o nosso controle sobre os servos, e aquela grana que a gente mandava para Roma, agora fica aqui. Ah, professor, eles pararam de cobrar os impostos? Claro que não, né? O dízimo continuou, todos os impostos religiosos continuaram, só que em vez de ser enviado para Roma, agora ficava ali no território deles. Entendeu? Então Lutero ele caiu que nem uma luva para esses caras, mano. Foi muito propício, saca? Então por isso que eu falei para vocês que a reforma protestante ela tem uma dimensão política, tem uma dimensão econômica e tem uma dimensão religiosa. E vocês perceberam que a questão religiosa aqui, ela meio que se articula, né, cara, com a questão política e econômica. E, mano, durante todo esse processo de Idade Média, Idade Moderna, cara, a religião, a economia e política estavam muito misturados. E hoje em dia, será que religião e política ainda estão misturados? O que você acha? Comenta aí. Põe nos comentários, mas justifica. Ó, eu acho que a religião e a política não estão misturados hoje no 2020. Põe por quê? Ou 2021, sei lá quando você está vendo esse vídeo aí. Eu acho que a religião e a política não se misturam. Beleza. Põe o porquê. Deixa essa opinião aí que eu quero saber. Eu tô curioso, hein? Beleza? Então vamos tocar o pau aqui. O Lutero ele não foi o único reformista. Ele não foi o único protestante. Tá? Teve uma outra igreja protestante também, né? Que ocorreu na Suíça. E uma outra forma de religião protestante que surgiu na Inglaterra. Eu quero começar falando com vocês da Suíça, de um cara chamado João Calvino. Tá? Professor, quem era esse João Calvino? De onde que ele chegou do rolê? O Calvino, turma, ele era um cara que ele conhecia o luteranismo, ele conhecia o Lutero, estava ali na região ali, tá? E o Calvino ele vai ter uma outra visão. Ele vai ter uma visão um pouco diferente da do Lutero. Porque se o Lutero ele representou um marco, que é o rompimento com a Igreja Católica. E ele criou a igreja dele. Tá? Porém, a partir da igreja dele, outras formas de pensamento se desenvolveram. Uma delas é do João Calvino. Tá? Porque, assim, apesar do Lutero romper com a Igreja Católica e fazer várias críticas, a Igreja Protestante Luterana ela ainda era muito próxima da Igreja Católica, assim, nos rituais, na maneira de pensar, na estrutura, na hierarquia da igreja. E o Calvino teve uma outra vibe, teve uma outra brisa e achou que podia estruturar a igreja de uma maneira diferente. E ele conseguiu os seguidores dele e se desenvolveu. Tá? Quem eram os caras que estavam dando grande apoio pro Calvino?
Mano, o Calvino, turma, ele vai ter um grande apoio da burguesia, tá? Mas eu já vou chegar nessa parte do porquê. Do mesmo modo que o Lutero teve o apoio lá dos nobres, isso foi fundamental para ele criar o luteranismo, o Calvino vai ter o apoio da burguesia. E a burguesia vai ser fundamental para ele criar o calvinismo. Nossa, que frase redundante, né, mano? Meu Deus do céu. É a quarentena, gente, desculpa, é a quarentena, tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, bom, eu já vou contar, eu não vou contar depois, não vou falar aqui agora, senão vai estragar, tá? O Calvino, ele tinha uma teoria que era a teoria da predestinação. O que é a predestinação? Predestinação é que você já está pré-determinado a algo, você já está predisposto, pré-determinado. E o Calvino, ele acreditava que essa predestinação era de Deus. Então você já nascia predestinado, meu irmão, ao caminho da salvação ou ao caminho da perdição. Pronto. Você não tinha meio termo. Ah, vou para a esquerda ou vou para a direita. Não. Cara, ou é um ou é outro. Você já nascia condenado ao inferno, ou você já nascia, mano, escolhido por Deus. Ah, professor, mas como é que eu sabia? Vinha uma bula quando eu nascia? Nasceu a criança lá, pega a bula e vê, destinado ao inferno, não quero. É o paraíso, eu só quero. Não era isso, tá? O calvinismo, ele pregava algumas coisas que você conseguia analisar a sua vida e descobrir se você era o cara que ia para o céu ou para o inferno. E uma das maneiras de você avaliar isso eram as suas finanças, ou seja, a sua riqueza. Então, se você fosse um cara que tivesse muito sucesso no comércio, conseguisse multiplicar a sua riqueza, conseguisse se dar muito bem nesse sentido, pô, era um sinal de que Deus estava contigo, brother. Deus estava te abençoando e você vai morrer e vai pro céu. Parabéns. Se você vivesse miseravelmente, se você gastasse mais do que você ganhava, se você fosse aquele cara que pedisse dinheiro emprestado pros outros, cara que vivesse mal, cara, é um sinal de que, mano, você não está destinado a ir pro céu, não. Você vai pro inferno, então o problema é seu, se vira. Então o calvinismo, ele tinha essa doutrina. Ele acabava incentivando as pessoas a quê? A acumularem dinheiro e a multiplicarem o seu dinheiro. Que é, mano, que é o cerne do pensamento liberal, que é o cerne da burguesia, que é a alma do pensamento burguês, né? Você acumula o capital, investe, multiplica, ganha. Pega esse capital, investe, multiplica e ganha. E vai, lembra, buscando aquele lucro eterno que a burguesia busca mesmo, que o pensamento liberal também busca. Então, o pensamento calvinista acabou caindo que nem uma luva para a burguesia, mano. Ah, você viu o luteranismo? Cara, eu vou ser bem sincero, o Lutero, ele tinha algumas ressalvas com a burguesia. Ele não era tão crítico aqui na Igreja Católica. Mas ele também não era um cara que via, tipo, nossa, olha a burguesia explorando os caras, vem comigo. Não, o Lutero, ele tinha umas críticas feitas para essa galera da burguesia. O pensamento do calvinismo não, meu querido. Do calvinismo, cara, nossa, mano, abraçava a burguesia que assim, ó, veio, pegava no colo e que dava de mamar e, mano, e cuidava dos caras, saca? Porque quanto mais você tinha, mais abençoado você era. Então, qual que era a sua missão? Pegar o que você tem e multiplicar, 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 o comércio crescia, você era abençoado e pá. Então, o pensamento calvinista vai ser um pensamento que vai se desenvolver muito entre a burguesia. Não estou dizendo que só burgueses seguiam o calvinismo, ok? Tanto é que o calvinismo não vai ser só calvinismo. O calvinismo ele vai se desdobrar em outras religiões aí, né? A gente vai falar de puritanismo, a gente vai falar de presbiterianos, de várias outras linhas que se originaram do calvinismo. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui agora com vocês, não, tá? Então, essa é a nossa parte aqui sobre o calvinismo na Suíça. E na Inglaterra, também tivemos o desenvolvimento do pensamento protestante. Tá? Lá também surgiu uma religião nova. Tá? E para a gente entender, a gente tem que entender esse cara aqui, ó, o Henrique VIII, um cara conhecido por ter muitas esposas, né? Um cara, né, conhecido por ser filho de Henrique VII, por isso Henrique VIII, e o filho dele era Henrique IX, e o avô dele era Henrique VI, tô brincando, tá? Os caras eram bem, né, assim, inovadores com os nomes, tá? Mas para a gente entender o lance da igreja que esse cara vai criar, a gente tem que focar nessa relação dele com essa mina aqui, ó.
tá? Catarina de Aragão. Qual que era a treta? O Henrique VIII ele tinha uma treta com essa mina aqui. Primeiro, né? Na época dele, a Inglaterra era um país católico. O mesmo esquema lá que ocorria no Sacro Império Romano-Germano. A Igreja Católica tinha possessões na Inglaterra, tinha terras, tinha mosteiros, cobrava impostos e ia tudo para o Papa. Beleza. E o Henrique VIII, ele era casado com essa mulher, ela já tinha uma idade um pouco maior do que a dele, e eles tiveram uma filha, né? E depois disso ela não engravidou mais e não tinha mais filho. Beleza. E ficou nesse negócio, o cara, um rei sem um herdeiro homem para seguir o nome da família dele, pô, cara, ele praticamente é o fim da linhagem do cara, mano. É game over, final da estrada, né? E a Catarina de Aragão, o que que acontece? Ela cuidou para que a filha dela fosse prometida por um grande nobre espanhol, né? Então, porque os casamentos, principalmente nas famílias reais, eles já eram meio pensados do ponto de vista estratégico. Então, qual que foi o cenário que ficou claro para o Henrique VIII? Quando eu morrer, né, toda a Inglaterra vai, né, para a mão da minha filha. E o cara que estiver casado com ela é o cara que vai governar aqui. Como ela vai estar casada com um espanhol, a Espanha vai acabar controlando a Inglaterra, mano. Esse foi o cenário que pintou, né? Ah, professor, mas então por que casaram Henrique VIII com a Catarina de Aragão? Porque pro Henrique VII, o pai do Henrique VIII, tá acabando, já tá acabando, tá? Foi um acordo fantástico. Por quê? O Henrique VII, ele é o cara que ele vai começar com o absolutismo na Inglaterra, né? Ele que vai, depois lá da Guerra das Duas Rosas, depois de tudo aquela treta, ele que vai consolidar o absolutismo. E para ele deixar a família dele mais poderosa, ele precisava do quê? De ter amigos poderosos. E na época a Espanha já era uma potência, que a Espanha já estava com as navegações, já estava colonizando a América, os caras já estavam tirando bastante ouro daqui. Então, cara, pro Henrique VII pareceu uma boa ideia. Pega o meu filho, caso com a filha do rei da Espanha, da família real espanhola, e tem uns parceirão comigo aqui. Porque o dia que alguém guerrear comigo, os meus amigos vêm me defender, que são os espanhóis. Tá. Só que depois que o Henrique VII morreu, que o Henrique VIII ascendeu ao trono, deixou o absolutismo mais bem trabalhado ali, e chegou nessa situação, esse laço que tinha com a Espanha já, mano, já era, não servia mais. E o Henrique VIII ele tinha esse problema. Ele falou, cara, se eu deixar como está, ferrou. E aí, qual foi a ideia que veio na cabeça dele? Vou matar a minha esposa. Não, não e não. Por que tem sempre aluno que fala esse tipo de besteira na sala de aula? Eu não entendo isso. Eu tô lá na minha aula, chego nessa parte, quando eu pergunto pra galera, e aí, mano, o que você acha que o Henrique VIII fez? Todo mundo, professor, ele matou ela. Não é assim, turma, não é assim. Você fica vendo da Atena, essas coisas aí, você acha que todo mundo é violento e é louco, e não é bem assim. Então não fale mais isso na minha aula, nem na aula de nenhum professor de história, porque isso não é legal, tá? Ele pensou numa coisa muito simples, divórcio, quero anular meu casamento. Minha esposa não me deu um herdeiro masculino, quero romper, né? E aí ele vai para quem? Para a autoridade que fez o casamento, né? Pro Papa. Eu sou Papa. Então, mano, é o seguinte, a minha esposa tá aí, eu tô aqui, eu quero me divorciar, e como é que a gente faz? O Papa olhou para Catarina de Aragão, olhou para Henrique VIII, olhou para Catarina, olhou para Henrique VIII e falou, não vou deixar vocês se separarem. Ah, mas por quê? Ah, porque é pecado, porque Deus não permite, porque vocês estão casados até o fim, até que a morte os separe, taranã, taranã. Mas o que estava por trás disso? Tinha um interesse, porque a Igreja Católica pensou o seguinte, olha, eu tenho a Inglaterra e tenho a Espanha. A Inglaterra me dá um lucro bom. Mas a Espanha, pô, mano, dá um lucro muito top. É um país extremamente católico. Eles estavam levando os jesuítas para a América, estavam transformando os nativos em católicos, né? Lembra, a Igreja Católica já tinha perdido fiéis ali com a reforma protestante de Lutero, naquela região da Europa, ali no leste, ali, né? Então, pô, para a Igreja Católica, a Espanha valia muito mais do que a Inglaterra, né? Em termos estratégicos. Então, nunca, jamais a Igreja Católica ia ficar do lado de Henrique VIII e apoiar o divórcio. Perdão. É o chimarrão que tá faltando. Aí, beleza.
Se a Igreja Católica apoia o divórcio de Henrique VIII, a Espanha ia se separar de Roma. Então, cara, o Papa sabia que alguém ia se separar dali, né? Não podia ser a Espanha. Então a Igreja Católica não apoia. E aí o Henrique VIII ele fala, mano, e agora? O que eu faço? A Igreja Católica não permite que eu me separe dessa mulher. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, já sei. Se a Igreja Católica não permite, eu vou criar uma nova igreja que permita o divórcio. Ai, que beleza. Mano, simples, entendeu? Tipo, se você tem algum problema, cria uma igreja pra você e todos os seus problemas se resolveram, mano. Tá? É nesse sentido que vai surgir a igreja anglicana na Inglaterra. Dessa necessidade dele romper os laços com o governo espanhol. Porque ele cria uma nova igreja onde é permitido o divórcio, ele se divorcia, manda a esposa dele embora, casa com uma outra mulher ali da Inglaterra, que vai, né, dar um herdeiro para ele, que também vai ser uma mulher, que vai ser a Elizabeth I, vai ser uma baita de uma rainha, que a gente vai falar dela depois, tá? E, cara, já era. E ele consegue matar 2 coelhos com uma paulada só, porque ele termina o casamento dele, que para ele era um problema, e ele cria uma nova religião ali, e ao criar uma nova religião, ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra, mano. E todos os bens, todas as terras, tudo que era da Igreja Católica, vem para ele. Todos os impostos que eram cobrados, vem para ele. Porque na Igreja Anglicana, o líder não é mais o Papa. O líder é o próprio rei, no caso, ele. Ele que é rei, ele acaba agregando para ele agora o poder político que ele já tinha e o poder espiritual, porque agora ele é líder da igreja. Antes não. Antes você tinha o rei, que era uma esfera de poder, e você tinha a igreja, que era outra esfera de poder. Então essas duas esferas de poder elas se complementavam, mas eram esferas separadas. A igreja e o governo. O Henrique VIII não. As duas coisas se fundiram. E ele representava isso. A coroa dele representava isso. Ele era autoridade religiosa e política. Mano, por isso que a gente fala que o Henrique VIII ele consolidou o absolutismo de uma maneira muito forte na Inglaterra, cara. Né? Porque em Portugal, por exemplo, você tinha um rei, tinha, mas lá era separado. Rei e igreja, e os dois poderes se completavam. Na Espanha, rei e igreja, e os dois poderes se completavam. Na França, na Inglaterra não. Ele era a igreja, ele era o poder político. E assim que surge essa outra igreja anglicana. Por isso que na aula anterior lá, a primeira aula sobre... Lá. A primeira aula sobre reforma protestante, eu falei para vocês que ela vai ser mais forte nesses países, né? Suíça, Alemanha e Inglaterra. Os outros países não vão sentir tanto, né, a reforma religiosa. E acabou essa aula, meu querido, ok? Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou, ok? E responda os exercícios e logo a gente volta aí com mais aula, tá, cara? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te contar um negócio, mano. Vou contar um negocinho pro você, ó. Não vai embora não, tá? O Henrique VIII, ele cria a igreja anglicana, aí você tem a igreja protestante, também de Lutero, você tem o calvinismo. Você acha que a igreja católica vai ficar sentada olhando essa galera? Você deve estar pensando, pô, professor, mas a igreja católica não fez nada, não fez uma guerra, não quis matar ninguém? Quis. Não deu treta? Deu, mas como é que foi? Eu só vou contar na próxima aula de reforma protestante, que é o 3º vídeo. Se você ativar o sininho, a hora que a aula sair, você vai ficar sabendo antes de todo mundo. Beleza? Então é isso aí. Agora sim, um grande abraço, um chimarrão e uma piada sem graça para encerrar a nossa aula. Corta! Que droga de piada.